Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Estão tudo bem? Eu sou o presbítero Ramiro, seja muito bem-vindo ao canal Terra Fértil. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Meus irmãos, todos nós participamos da ceia todo mês. A ceia do Senhor é um mandamento da parte do Senhor que nós participemos da ceia dele, do pão e do suco de uva, o sangue e o corpo de Cristo. Mas você já se perguntou o que acontece com os restos da ceia? Aquele pão e aquele suco de uva que sobra depois de cada ceia? Você já se perguntou isso? Algumas igrejas, meus irmãos, fazem de um jeito e você pode crer, está fazendo errado. Se você está aprendendo desse jeito, aprendeu desse jeito. Porque o crente tem uma mania hoje em dia de que, não, é costume assim, eu aprendi desse jeito, eu vou fazer desse jeito sempre. Só que está contrário à palavra de Deus. Então você tem que escolher. Ou você faz de acordo com a palavra de Deus, ou você não faz. Se você não faz, você está indo contra a palavra de Deus. Muito bem, nós vamos aprender por que isso, né? Todas as igrejas, meus irmãos, sempre fazem, colocam mais pão e mais suco de uva, além da capacidade da igreja. Por quê? Principalmente dos membros, né? Por quê? Porque sempre tem convidado, sempre vem alguém de fora, sempre vem alguém que participa da ceia, né? Tem aquelas pessoas que estão doentes, enfermas, a gente tem que levar a ceia para os irmãos que estão em casa, não podem ir na ceia, né? E muitas das vezes, membros que não aparecem durante toda a semana, todo mês, né? Às vezes fica um mês sem aparecer na igreja, aparece na ceia, a gente leva até um susto. Esse irmão é daqui, esse irmão daqui, esse irmão congrega aqui, nunca vi esse irmão na vida, mas na ceia vem. Acho que tem medo, de ir para o inferno porque não participa da ceia, mas não tem medo de ir para o inferno porque fica um mês todinho sem congregar, né? Então, dessas coisas, no mundo evangélico que a gente vê por aí. Desde que eu aceitei Jesus, a gente entendia muito que os restos da ceia a gente tinha que enterrar, né? A gente tinha que, ou então tacar fogo, né? Para quê? Para que ninguém participasse, ninguém pegasse aqueles elementos, né? Só que isso, meus irmãos, se você aprendeu assim, e eu também aprendi assim, há muitos anos atrás, hoje eu não tenho mais esse pensamento, porque a gente lê a Bíblia, a gente estuda, entende a palavra de Deus, a gente sabe que não é assim. Se você faz assim, você faz errado. Tem muito crente que continua fazendo errado porque aprendeu assim. Então fala assim, não, eu aprendi desse jeito, é meu costume, é costume da igreja, eu vou fazer assim. Mas está totalmente errado, né? Então, muitas das vezes tem muito crente que segue os seus próprios achismos e esquece que a palavra de Deus já nos mostra, na sua palavra, no seu ensinamento, o que a gente tem que fazer com esses restos de ceia. Então, eu fiz uns slides aqui, eu vou mostrar para você o que a gente faz com o resto da ceia todo mês na igreja, né? O que fazer com as sobras da ceia do Senhor? O que a gente vai fazer com as sobras da ceia do Senhor? O que diz a Bíblia? Diz assim, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isso é meu corpo que por vós é dado. Fazer isto em memória. Fazer isto em memória. Está até grifado aqui. De mim. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 18. Né? A ceia do Senhor é um memorial. Deixa eu botar aqui em cima. A ceia do Senhor é um memorial da morte e ressurreição de Jesus. Ele a instituiu para que nós nos lembremos dela, da sua morte e ressurreição, até que ele venha novamente, quando então ela deixará de fazer sentido. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um memorial. O que é um memorial? É uma lembrança, é um ato que remete a. É um memorial. Quando a gente comemora uma data, por exemplo, um aniversário da gente, é um memorial para lembrar, para a gente comemorar o aniversário da gente, a data de nascimento da gente. Da mesma forma que o memorial da ceia é para remeter ao sacrifício de Cristo, ao sangue e o corpo de Jesus, que foram sacrificados no madeiro em benefício de muitos. Esse tipo de memorial, ele vai ter que ser repetido conforme a palavra do Senhor
assim diz, até que ele venha, ou seja, até que ele volte e venha aqui de novo nessa terra, né? A volta de Cristo, não a volta nos ares, né? Não é a volta nos ares, não é o arrebatamento, a volta definitiva de Cristo no final da tribulação. Então aí esse tipo de memorial vai acabar, porque o reino já veio, né? Então a gente tem que se lembrar disso para a gente entender qual é o destino que a gente vai dar a esse pão, vinho. Então fixe isso bem na sua memória. A ceia é um memorial, ela é um ritual de memória, de lembrança da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem, a ordem de Jesus está bem clara, em memória de mim, né? Vai aparecer aqui. Está bem claro, em memória de mim. Memória de quem? Memória de Jesus, né? Porém, a Bíblia em nenhum lugar, orienta sobre esse problema sobre o que fazer com as sobras da ceia. Em lugar nenhum fala isso. Em nenhum lugar diz isso, né? Ah, meu irmão, mas lá no Velho Testamento está escrito lá que a ceia, quando os hebreus, quando os judeus fizeram a ceia, né? Que foi lá quando eles saíram do Egito, Deus ordenou que se sobrassem, né, o cordeiro, se sobrassem o pão, sobrassem essas coisas. Se eles tacassem fogo, eles queimassem aquilo ali, né? A gente tem que entender, separar as coisas. Uma coisa é o velho concerto. A ceia judaica não tem o mesmo apontamento, a mesma destinação da ceia que foi instituída por Jesus Cristo. Veja bem, a ceia lá dos judeus, lá quando eles saíram do Egito, representava a saída deles do Egito. Ela prefigurava, ela era uma sombra das coisas que nós fazemos hoje. Então, o cordeiro representava Cristo, as ervas amargas a escravidão, o pão é o pão da vida que Deus dava para eles, né? O sustento, tudo isso era um memorial, era uma sombra. A própria palavra de Deus diz, até Paulo fala isso, que essas são sombras, as coisas do Antigo Testamento são sombras das coisas futuras. Então, o que acontece na ceia atual é a ceia do sacrifício de Cristo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele tipo de ritual que Deus exigia lá dos judeus não se aplica a nós, porque nós vivemos um novo concerto. Tem muito crente que gosta de ressuscitar os rituais lá do passado, as festas, Pentecostes, essas coisas. Nada disso representa mais para a gente. Aquilo ali era para o judeu. Nós, cristãos, vivemos num concerto diferente em Cristo Jesus, né? Muito bem, interessante isso, né? Se você está levantando essa questão. Isso porque a ceia atualmente é muito diferente da ceia no tempo de Paulo, até no tempo de Paulo, onde ela era uma parte de uma refeição maior, chamada reunião ou refeição ágape. O que havia no tempo de Paulo? As pessoas se reuniam para comer, para se alimentar, uma janta, né? E no meio dessa refeição, que era a refeição ágape, existia a ceia, o partir do pão, representando a morte e ressurreição de Cristo, um memorial da morte e ressurreição de Cristo. Por isso que Paulo fala até na passagem que fala da ceia, né? Ele fala muito bem, olha, se vocês têm que esperar uns aos outros. Por quê? Porque as pessoas iam lá e quem levava seu alimento, os mais abastados, não repartiam com os de menos condição. E eles comiam na frente de todo mundo. Alguns até ficavam bêbados, né? Porque o vinho era alcoólico, se você não sabia. Ninguém fica bêbado com suco de uva. Ficava bêbado com suco alcoólico. Então, comiam e bebiam e não repartiam com os outros. Por isso que Paulo fala, espera, gente. Espera os outros, come, reparte, né? Porque vocês não sabem discernir a ceia do Senhor. Então, para eles era tudo a mesma coisa. A ceia do Senhor era uma parte e ninguém discernia o corpo e o sangue de Cristo ali dentro daquela refeição que acabou por se acabar, né? Dá tanta confusão que se acabou com isso
e passou a ter somente a ceia, né? Somente a ceia, a ceia que nós conhecemos hoje em dia. Os elementos da ceia são importantes. Faltou o Szinho aqui. Que alguns acham que deveriam ser enterrados. Então tem gente, meu irmão, tem muito crente que acha que os elementos da ceia são assim, um tipo de coisa sagrada, né? Ungida, e que não é tão importante que a gente não pode deixar ninguém pegar, ninguém ver, ninguém tocar. A gente tem que pegar aquilo ali e pegar, enterrar, para que ninguém pegue aquele pão e aquele vinho, beba aquilo ali, né? Participe daquilo ali, né? Então, os elementos, esse fato se dá porque muitos não compreendem alguns aspectos da ceia, por terem sido ensinados errado, ou mesmo nunca terem sido ensinados, porque tem gente que nunca foi ensinado sobre a importância da ceia, sobre o comportamento na ceia, corretamente, misturando desconhecimento com superstição. Existe muita superstição. Tem gente que tem superstição, não toque, não nos elementos da ceia, porque pode vir alguma coisa sobre você, alguma coisa errada sobre você, algum castigo de Deus, como se Deus fosse um macumbeiro, como se Deus fosse uma entidade da feitiçaria que você não pode tocar naquele despacho lá, né, feito lá na macumba, que sua mão pode cair, pode vir uma ferida na sua mão, né? É aquela coisa de superstição. Por quê? Porque nós, meus irmãos, somos brasileiros e vivemos um sincretismo religioso muito grande. Existem muitas igrejas o sincretismo religioso de que a gente vai falar. Fique até o final que você vai compreender muito bem isso. Os elementos da ceia apontam para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eles apontam para o sacrifício de Cristo. A ida de Jesus derramada, a vida, né? Aqui está errado. A vida de Jesus derramada em seu favor, ofertando em sacrifício o seu sangue, que é representado pelo suco de uva, e a sua carne, que é representada pelo pão. Então, ali são símbolos. Né? Se você não sabe, aquilo são símbolos. O pão e o vinho são símbolos. O pão, o símbolo do corpo, e o suco de uva, o símbolo do sangue de Jesus. Então, eles apontam para o sacrifício de Cristo. É só isso. Eles apontam para aquilo ali. Por isso que não apontam lá para o Velho Testamento. Apontam para o sacrifício de Cristo, o Novo Testamento, o Novo Concerto. Então, por que se erra tanto? Por que tem tanto erro? Por que está ocorrendo tanto erro assim? Existe dentro da doutrina católica, esse aí que eu estou falando, um entendimento errado e herético de que este pão, o pão que é chamado de hóstia lá na Igreja Católica, e o suco da videira lá, o vinho alcoólico, que é um vinho alcoólico, que só o sacerdote, só o padre que toma, você não toma aquilo ali, você só toma a hóstia. Quem foi católico sabe muito bem, participou da primeira comunhão, aquela coisa toda. Eu já fui católico, eu já participei de tudo isso aí. Foi católico mais ou menos, não é católico não praticante, né? Se transforma no verdadeiro, ou seja, a Igreja Católica crê que o pão e o vinho, na hora da Eucaristia, quando o padre levanta aqueles elementos, eles se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Verdadeiramente, é a vera esse negócio. Para eles, aquilo ali é o corpo e o sangue de Cristo. Ele se transformou na carne e no sangue de Cristo, na ocasião da Eucaristia, correspondente à ceia. Isso se chama transubstanciação, ou seja, o pão e o vinho se transmutam em corpo e o sangue de qualquer pessoa, não, de Cristo. Então, Cristo ele é crucificado novamente a cada Eucaristia, a cada missa católica, ele é crucificado de novo, porque já que o corpo e o sangue se transformam no corpo e o sangue de Cristo, Cristo é crucificado novamente. Mas nós sabemos que tudo isso aí é heresia. Por estarmos em um país de raízes muito católicas, até mesmo as igrejas reformadas, uma vez ou outra, se deparam com a sacralização idólatra dos elementos da ceia do Senhor. Ou seja,
Você idolatrar aquele pão e aquele suco de uva é pecado, meu irmão. Você está idolatrando aquilo ali. Você está idolatrando o corpo e o sangue de Cristo, que não são o corpo e o sangue de Cristo ali. São símbolos, né, do corpo e do sangue de Cristo. São tipologia do corpo e do sangue de Cristo. Né? É como se a gente fazer tipologia do Velho Testamento para o Novo. Aquilo ali não é o real ali na sua... É uma tipologia, um memorial. Você está me entendendo? E quando você diz que aquilo ali não se pode tocar, não se pode mexer, você está sacralizando aquilo ali. Você está dizendo que aquilo ali tem algum poder especial quando não tem. Né? Depois de realizado a ceia, isso a gente vai ver lá na frente, aquilo ali é pão e vinho normais. Já se prestaram ao fim a que se destinava, que era ser um memorial, uma memória do corpo e do sangue de Cristo, né? Muito bem, então isso acontece porque nós temos ainda aquela memória, né, lá da Igreja Católica, lá daquele tempo, e que as pessoas achavam que aquilo ali não podia ser tocado, não podia ser mexido, porque aquilo ali era verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Mas não é, é um memorial, entenda isso, né? Então, as igrejas e os irmãos encaram os elementos da ceia como se eles fossem sagrados, e não são. Ai, Mohamed, não são sagrados? Não, não é sagrado. Ao ponto de não poderem, após a ceia, ter qualquer outro uso. Né? Porém, a Bíblia é clara quando aponta para o pão e o suco da videira como elementos simbólicos. Olha, aqui está escrito, ó, simbólicos, é um simbolismo. Quando usamos a ceia do Senhor, quando os usamos na ceia do Senhor, usamos os elementos de forma simbólica, principalmente no momento da realização da ceia, para demonstrar a entrega do corpo e do sangue de Cristo na cruz do Calvário e para comemorar esse sacrifício feito por nós. Olha, meu irmão, a ceia não é um momento triste, não. Olha, meus irmãos, a ceia não é um momento triste. A ceia é um momento de alegria. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos salvos. De maneira nenhuma pode ser encarado como um momento triste, é um momento de regozijo, é um momento de comemoração do sacrifício de Cristo. De maneira nenhuma é um momento triste, é um momento de vitória aquilo ali. Tanto para você que está participando da ceia, quanto de Cristo, que foi vitorioso. Ele morreu na cruz, mas ele foi vitorioso. Então, de maneira nenhuma, a gente pode encarar tudo isso aqui, né, a ceia como se fosse aqueles elementos, fosse um elemento sagrado, intocável. A presença de Deus ali é espiritual. Não é uma presença física ali, não. É uma presença espiritual. É o Espírito Santo que está ali. E os elementos naquele momento são consagrados e tirados do seu uso comum para um uso espiritual especial nesse memorial. Quando nós pedimos ao Senhor para consagrar, porque a gente não consagra nada, quem consagra é Deus, né? Quando a gente pedimos a Deus para consagrar, eu vejo muito obreiro que pega lá aquela bandeja, né? Eu vejo muito obreiro, deixa eu passar aqui para cá. Eu vejo muito obreiro que pega aquela bandeja assim e fala assim: consagramos esse pão, consagramos esse suco de uva. A gente não consagra nada, meu irmão. Quem consagra é Deus. A gente apresenta ao Senhor para Ele consagrar aqueles elementos. Para quê? Para que Ele use espiritual no momento, para fazer um memorial. Né? Depois de feito aquela ceia, depois de executado, aquilo ali, o uso espiritual daqueles elementos cessou, acabou, não existe mais. Né? Por isso que na ceia, só toma ceia quem é batizado e quem é membro da igreja. Outra pessoa não pode tomar, criança não pode tomar ceia, quem está fora da comunhão não pode tomar ceia, quem não é crente, não crê no Senhor Jesus, não pode tomar ceia, que não é batizado. Pessoas que não são evangélicas não podem tomar ceia, porque não creem no Senhor Jesus da forma que nós cremos. Então, nós participamos da ceia porque nós somos o corpo de Cristo.
E aí nós participamos da ceia. Então, muito cuidado com isso. A presença de Deus ali é espiritual. Os elementos naquele momento são consagrados e tirados do seu uso comum para um uso espiritual especial nesse memorial. Ou seja, naquele momento, somente os batizados que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador devem tomar da ceia de acordo com as orientações bíblicas. Por isso que a gente dá aviso, orienta, por isso que a gente sempre está orientando que só pode tomar ceia pessoas assim, daquele jeito. Muito importante a gente frisar sobre isso. Pois bem, os elementos da ceia têm este uso especial somente no momento da ceia do Senhor, só no momento da ceia. Não existe qualquer orientação na Bíblia de que esses elementos devam ter um uso especial após a ceia. Não existe. Não existe orientação da Bíblia sobre o que fazer com aqueles elementos. Se você encontrar na Bíblia, fala aqui comigo aqui nos comentários aqui. Irmão Ramiro, eu achei na Bíblia o que a gente faz com o pão e o vinho, o pão e o suco de uva na ceia atual, hein? Não é no passado não, hein? Olha lá, hein? Seja honesto. Ou seja, o pão e o suco de uva após a ceia não tem nenhum status de sagrado. Não devem ser adorados e de forma alguma devem ser dotados de qualquer poder espiritual. Olha, isso é muito interessante. Vamos discutir isso. São simples e comum pão e suco da videira, que podemos encontrar em qualquer mercado e padaria. Alguns irmãos nossos creem que o pão e o suco de uva têm algum poder especial para curar alguma doença, uma enfermidade, para expulsar demônio, para fazer alguma coisa. Não, meu irmão, não tem poder nenhum aquele pão e o suco de uva. Aquele pão e suco de uva não vai curar, não é ele que vai curar você. Pare de ser idólatra, meu irmão. Aquilo ali é um memorial, como já dissemos. Quem vai curar você, que pode curar na ceia também, como pode curar na sua casa, pode curar com o irmão orando. Em qualquer momento, Deus pode te curar. É Deus, o poder de Deus é que vai te curar. O poder, a cura vem através do Senhor. De maneira nenhuma vem através do pão e do suco de uva. Pare de ser idólatra. Não caia na idolatria de achar que aquilo ali é alguma coisa especial, senão daqui a pouco você está guardando o pão e o suco de uva em casa e orando para eles. Cuidado, hein? O ser humano, quando ele dá para a idolatria, é terrível. Ele descamba para a idolatria mesmo. Então, muito cuidado com esse tipo de adoração ao suco de uva e ao vinho, que não tem nada demais, tá bom? O que fazer com as sobras? O que a gente vai fazer com as sobras? As sobras da ceia do Senhor podem ser destinadas a qualquer uso após a celebração da ceia. Qualquer uso. Quiser dar para as crianças, dá para as crianças um pouquinho de pão. Ai, meu irmão, mas é o pão da ceia. Acabou a ceia, meu irmão. Acabou. Aquilo é um pão normal, né? É um pão. Dá um pouquinho de suco de uva para as crianças. Pode alguém tomar. Você pode jogar fora, né? Se sobrou pouquinho, pode jogar fora. Se sobrou um pão inteiro, você não vai jogar fora. Você vai dar para alguém que é necessitado. Algum irmão que está necessitado ali, irmão, pode levar para casa. Às vezes a gente decora, né, a mesa com uva, né? Uva, né, normal. Alguns é artificial, né? Até o pão é artificial, é duro, né? É de plástico. Mas quando é o pão mesmo e a uva, dá para as crianças, dá para os irmãos. Aí toma um vinho aí, acabou, né? Aquilo ali não tem valor nenhum, é só para alimentação mesmo. O que não devemos nunca fazer é idolatrar esses elementos, né? Por exemplo, fazer rituais para enterrar isso como se estivesse enterrando uma pessoa. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia, né? Por favor, né? Esses pensamentos não têm base bíblica, por isso faça a melhor destinação possível com a consciência limpa, né? Tenha consciência limpa, meu irmão. Tenha consciência limpa. Não devemos nunca idolatrar esses alimentos, né? Por exemplo, fazer ritual para enterrar isso. Tem gente, meu irmão, tem gente que vai no monte enterrar o suco de uva e o pão, meu irmão. Pelo amor de Deus. Tem que ter uma cabeça assim bem fora né, do pensamento cristão, do conhecimento da palavra de Deus. Vai lá, né, ora, pede permissão a Deus para enterrar aquilo ali.
Tem que ser num lugar que ninguém veja, ninguém conheça, ninguém saiba, né? Para enterrar aquilo ali. Pelo amor de Deus, né, irmão? Não faça esse negócio, não, né? E esse pensamento não tem base bíblica, não tem nada a ver com Bíblia isso. Isso é superstição, isso é ritualística. Deus não se atém a essas coisas, meus irmãos. Eu, quando dirigi a igreja, eu sempre tive esse pensamento. Eu pegava o pão da ceia, o vinho da ceia, ajeitava, né, a minha esposa ajeitava a mesa com todo amor, com todo carinho. Afinal, aquilo ali era um memorial, era uma festa para a igreja. E a gente executava o ato da ceia com toda referência, com todo amor, com todo temor. Mas depois que aquilo ali era feito, meu irmão, aquilo ali virava pão. Aquilo virava pão, não. Aquilo ali era pão e continuava sendo pão. Era um memorial só, né? Da morte e ressurreição de Cristo. As irmãs, às vezes, quando eu cheguei na igreja que eu fazia isso, eu falei, a irmã falava assim, não, irmã, tem que enterrar. Enterrar para quê, irmão? Vai enterrar para quê? Pode jogar fora, isso aqui é resto de pão, pode jogar fora. Ah, irmão, é pecado jogar pão para fora. Então, você não joga osso de galinha fora? Ou você come o osso da galinha? Não, eu jogo fora. Então, também não é pecado, não? Jogar osso? Ah, mas quem é que vai comer o osso? Então quem é que vai comer esse resto aqui, minha irmã? Né? Aquele vinho que sobrou, aquele resto de vinho, né? Se não for muito, de vinho não, de suco de uva, aquele resto, bota no copinho, dá para as crianças adoram aquilo ali. As crianças já vinham já para a mesa, já quando sobrar aquele pão, toma um pouquinho de pão, toma aqui a uvinha, né? Já vinha, né? Minha esposa é testemunha disso. As irmãs ficavam escandalizadas com aquilo. Misericórdia, irmão Ramiro está cometendo um pecado. Pecado estava elas idolatrando o suco de uva e o pão. Viu, meu irmão? Eu espero que esse ensinamento tenha verdadeiramente entrado no seu coração, tirado isso. Porque muitos pastores aí, muitos obreiros fazem isso, repetem essas coisas, porque desconhecem a Bíblia, porque tem medo até de conhecer verdadeiramente a Bíblia, porque não querem deixar de fazer essas coisas erradas. Então, muito cuidado com isso. Pão e o suco de uva, depois da ceia, você pode comer, você pode jogar fora, você pode dar para alguém, né? Pode dar a destinação que você quiser para aquilo ali. Não é pecado, Deus não vai pesar a mão sobre você, porque você está procedendo normalmente, corretamente, conforme a Bíblia nos ordena. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus, que esse ensino seja proveitoso para você e Deus te abençoe em nome de Jesus.